Senhor presidente, o que me traz a esta tribuna, nesse grande expediente, é justamente um assunto relacionado ao ensino da medicina e ao trabalho da atividade médica. Como todos sabem, o governo brasileiro firmou um convênio com uma universidade cubana que fez e possibilitou a transferência de vários alunos brasileiros para cursar medicina em Cuba. Hoje são 500 brasileiros fazendo o curso de medicina numa universidade cubana. Durante muito tempo, o processo de revalidação desses diplomas, ele foi feito por cada uma das universidades públicas. Então, qualquer universidade pública poderia revalidar, estabelecendo o seu critério de avaliação. Diante de muitas pressões, em especial de partidos políticos que enviaram esses alunos para a medicina, o governo acabou cedendo parcialmente. E o MEC, em 2010, estabeleceu um novo método de avaliação, chamado Revalida, Exame Nacional de Revalidação de Diplomas, padronizando no Brasil inteiro as provas de revalidação nas universidades públicas para esses alunos com cursos de medicina no exterior. Para você ter uma ideia, os resultados do Revalida, deputado Luiz Castro, de 628 alunos, de 628 graduados em medicina no exterior, que fizeram revalida, 626 foram reprovados e apenas 2 aprovados. Dos 298 que cursaram medicina em Cuba de 2005 a 2009, apenas 25 tiveram seus diplomas revalidados. E ainda que o governo tenha feito essa flexão, tenha estabelecido um exame nacional, critérios definidos nacionalmente, diante desses resultados do primeiro revalida, retorna e cresce a pressão sobre o MEC, sobre o governo federal, para, alguns falam até, e dentro do Congresso Nacional, há uma pressão de partidos para que os diplomas tenham reconhecimento automático. Agora mesmo o ministro Alexandre Padilha esteve em Cuba, reuniu com 500 estudantes brasileiros que lá estão, e o pedido era de reconhecimento automático dos diplomas. Eu não estou aqui para dizer que um aluno que estudou medicina em Cuba não pode ter o seu diploma revalidado, mas não automaticamente, mas não com pressões, inclusive de parlamentares amazonenses, e essa é uma luta encampada nacionalmente por uma senadora do Amazonas, para que sejam flexibilizados os critérios e a rigidez da avaliação para a revalidação. Isso é uma brincadeira. O Amazonas precisa de médicos, é verdade, mas de médicos bem formados, de médicos reconhecidos, de médicos bem remunerados, de uma estrutura de saúde pública decente para que esses médicos possam trabalhar na capital e no interior do estado. Eu estive há pouco tempo atrás num evento do Conselho Federal de Medicina em Brasília e lá todos os dados demonstravam que não falta médico no Brasil. Falta uma melhor distribuição dos médicos pelo Brasil. E melhor distribuição não tem a ver com a validação de diplomas de médicos que não estejam qualificados e aptos para o exercício da medicina. E sim tem a ver com melhorias salariais, com política salarial diferenciada, com melhoria da infraestrutura de saúde pública nos municípios do interior do estado. Ora, essa lógica de revalidar diplomas de alunos de países que não têm vestibular, que não tem processo de avaliação dos cursos de medicina. Você pega Bolívia, Argentina, onde tem muitos brasileiros também, sem vestibular, cursos sem nenhuma qualificação. E Cuba, a situação é mais grave, porque em Cuba o vestibular é ideológico. O vestibular em Cuba é ser indicado por um parlamentar
do PCdoB ou do PT, ou um militante do MST. Aí não dá para ter um vestibular ideológico. Não dá para os dirigentes dos partidos políticos escolherem quem vai ser médico e quem não vai. Nós estamos olhando aqui nessa galeria jovens que suaram a camisa, que perderam noites de sono, que buscaram com esforço e com dedicação alcançar uma vaga na Faculdade de Medicina. Porque aqui ou estuda muito ou paga muito caro. Porque ou estuda muito para entrar na UFAM e na UEA, ou paga, eu tenho certeza que o deputado Abdala Frache vai ser depois benevolente com Vossa Excelência, deputado Luiz Castro. Não, eu abro mão do tempo, só quero poder aparteá-lo. Então aqui, ou estuda muito para entrar na UFAM e na UEA, ou paga muito para estudar na Newton Lins. E aí encontraram um atalho, o atalho ideológico, o atalho de ser amigo ou indicado de um partido. Tudo bem, que faça um curso, que tenha os seus diplomas validados, mas diplomas validados em processos de revalidação absolutamente rígidos. Absolutamente rígidos. Rígidos como são as provas dos alunos de medicina da UEA e da UFAM. Rígido como é o vestibular para que você ingresse na UEA ou na UFAM. Portanto, me parece que esse é um debate que precisa ter tratado com mais cuidado. Eu conversei, já ouço o deputado Luiz Castro, conversei hoje com o deputado Vicente Lopes, já combinei com o deputado Vicente Lopes para que a gente faça e conversei ontem com o deputado Zé Ricardo, para que a gente faça uma audiência pública da Comissão de Saúde com a Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Luiz Castro, para debater este assunto, para ouvir esses estudantes, para ouvir o Conselho Federal de Medicina, para ouvir a associação médica, para que essa pressão não seja uma pressão política. Nós estamos tratando de pessoas que vão cuidar da vida dos homens. Aí o argumento, falta médico no interior. Que garantia tem de que essas pessoas vão para o interior? Não tem garantia nenhuma. Isso é uma falácia, uma brincadeira, uma demagogia. Aproveitando a dificuldade do povo do interior sem médico para fazer demagogia. Porque você não tem como vincular que esse médico vai obrigatoriamente trabalhar no interior do estado. O médico não vai para o interior não é porque ele não quer, não vai porque não tem salário que justifique ele estar lá, não vai porque não tem condições de trabalho, porque não tem equipamento, porque não tem estrutura. As pessoas não estão morrendo no interior por falta de médico, elas estão morrendo por falta de saneamento básico, de água encanada, de tratamento de lixo. O médico é lá na ponta, o médico é a última tentativa de salvação do homem do interior do estado do Amazonas. Apenas dizer que não tenho nenhum registro, pelo menos eu não tenho nenhum registro de estudantes do Amazonas encaminhados a Cuba pelo PT, né? Mas citei o PT porque é uma matéria do jornal Estado de São Paulo, que publica que essa articulação nacional é uma articulação do PT, do PCdoB e do MST. Isso é uma matéria do Estado de São Paulo, mas não tenho, e acato a parte de Vossa Excelência, porque não tenho nenhuma indícios de que aqui houve interferência, como tenho de que houve do PCdoB. Muitos militantes do PCdoB estão lá fazendo medicina. E eu acho bom. Agora, quando voltar, tem que fazer o processo de revalidação, um processo rígido. Se um jovem sair daqui para estudar medicina na melhor universidade do mundo de medicina, quando ele voltar, ele vai ter que fazer o revalida. Aí o cidadão, porque foi para Cuba, não tem que fazer o revalida? Mas mais do que isso, se o governo brasileiro firmou, através do Ministério de Relações Exteriores, Internacionais, um convênio com a Universidade de Cuba, com a Universidade Livre Latino-Americana, uma coisa assim, tem o nome aqui, daqui, ELAN, Escola Superior de Ciências Escola, daqui a pouco eu vou localizar aqui o nome, mas se o governo brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores, firmou uma parceria com essa universidade, é óbvio que essa parceria tem que prever um processo seletivo para escolher os alunos que vão ser enviados para lá. Ora, não, tem aqui um convênio, o governo brasileiro manda para lá, facilita a vida dele, a revalidação do diploma, mas para ele ir para lá, é um vestibular ideológico.
é a ficha de filiação de um partido político ou de um movimento social que garante a presença dele na Universidade de Medicina. Isso não está correto. Portanto, eu não estou propondo mudar a situação de quem está lá e não estou propondo também impedir que revalidem os seus diplomas, mas que revalidem através de um processo rígido. Quero, inclusive, dizer, ainda em relação à parte do deputado Luiz Castro, que já há uma padronização desses processos. Antes, cada universidade fazia a sua. Aí era muito difícil mesmo, cada uma tinha um critério. O cara ficava procurando no Brasil onde era mais fácil para tentar revalidar. Hoje não, existe o Revalida, que é um programa nacional de revalidação de diploma. Acontece que existe um movimento para reconhecimento automático. Isso eu sou contra. E existe um outro movimento, inclusive a senadora pelo Amazonas fez um discurso sobre isso no Senado essa semana, para que seja aliviado o Revalida, para que seja uma prova mais fácil. É como se uma disciplina lá na UEA começasse a reprovar muita gente e um parlamentar fizesse um apelo para que o professor fizesse uma prova mais fácil. E aí o coitado do paciente, lá no futuro, quando for atendido por aquele médico que passou por uma prova mais fácil, vai pagar a conta dessa irresponsabilidade. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com isso, e eu estou propondo, já conversei com o deputado Vicente, com o deputado Zé Ricardo, com o presidente do sindicato do Diretório Acadêmico de Medicina da UEA, e a ideia, inclusive, deputado Zé Ricardo, é que a gente possa fazer essa audiência pública lá no auditório da UEA, uma audiência pública da Assembleia em conjunto com o Diretório Acadêmico, e possamos ouvir até os argumentos desses que defendem a flexibilização absoluta e defendem que tem que ter reconhecimento automático desse diploma, o que me parece que não é o melhor caminho. Tão ruim quanto a falta de um médico é a presença de um médico não habilitado e não treinado para dar um atendimento digno para a população. Muito obrigado, senhor presidente.